Oi, crianças, então. Devido a essa situação, a gente sabe, né, que ninguém tá podendo sair de casa por ser mais seguro agora de tudo que tá acontecendo. É uma situação bem séria. Eu acho que todo mundo tá acompanhando, não tá podendo ir pra escola. E a gente não vai poder se reunir na igreja, né? Apesar do nosso grupo não ser tão grande, mas a gente precisa se resguardar, tá bom? Só que independente disso, a gente precisa continuar estudando a palavra de Deus, continuar orando e nos preocupando uns com os outros, né? Então, pensando nisso, eu falei para Heloísa pra gente, então, gravar o estudo de vocês, que seria de domingo, tá? Para que a gente possa continuar aí aprendendo e de alguma forma a gente tá junto, unido aí, aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Então, agora a gente vai orar para iniciar, da forma que a gente faz também lá na classe, e pedindo para Deus nos ajudar, para que a gente continue aprendendo, tendo a porção dele e que nos ajude nessa fase, para que isso passe o mais rápido possível, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque apesar de toda a dificuldade que nós estamos vendo aí em relação a essa epidemia, Senhor, o Senhor tem nos direcionado, nos guardado, Senhor. Obrigado, Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada lar da nossa igreja, a cada lar dos nossos familiares. Que o Senhor ajude, Pai, a cada pessoa à nossa volta. Tem misericórdia de nós, Pai. Que esse momento sirva para nos aproximar do Senhor, Pai. Pensarmos na Tua vontade, naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Aquilo que o Senhor quer que realmente nos preocupemos, para onde o Senhor quer que nós olhemos, Senhor. Nos ajuda nessa meditação, desse estudo, Pai, para que possamos aprender mais do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, esteja conosco nesse momento. É que eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Amém. Então vamos lá. A nossa lição de hoje o tema é um sinal do céu. Mostra ele. Um sinal do céu. Um sinal do céu. Ok. E aí a leitura, né, a passagem bíblica principal é de Mateus 16, de 1 a 4. Daí a gente vai abrir, tá? Se você tem sua Bíblia aí, você abre também para dar uma lidinha. Ele vai ler do 1 até o 4. Tá. Aproximando-se os fariseus e os seduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá um bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E o deixando, retirou-se. Ok. Então aqui os fariseus estão pedindo um sinal para Jesus, né? Então eles estão lá querendo razoar lá com Jesus, querendo que ele faça um milagre. E aí Jesus fala para eles que ele não vai fazer milagre, né? Então ele fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, ele foi embora. Não sei se todo mundo conhece a história de Jonas, lembra da história de Jonas? Então, o que aconteceu? Naquela situação, a história de Jonas, ele fica vivo, né, uns dias lá na barriga da baleia, e depois ele é levado lá para Nínive, né? E lá as pessoas se convertem, ele não queria ir para lá. E aí, quando ele conta para aquelas pessoas o que aconteceu e a mensagem que Deus tinha para aquelas pessoas, eles se convertem, né? Então, Jesus fala: isso basta, né?
Vocês sabem tantas coisas e não conseguem enxergar o que está acontecendo, né? Então ele fala, inclusive, ele fala assim, né? Quando chega tarde, vocês conseguem olhar para o céu e ver o que vai acontecer, né? Se vai ver chuva, se vai ver tempestade, o que vai acontecer. Mas vocês não conseguem enxergar o que está acontecendo. E nessa comparação com Jonas, né? Eu creio também que ele está falando dele mesmo, do próprio Jesus, porque ele morre e depois ressuscita. Jonas também ficou na barriga da baleia, ali por 3 dias, né? E depois ele volta, ele vai lá para Nínive, né? Então Jesus, ele morre no 3º dia, ele ressuscita. Então ele fala, vocês são tão inteligentes e não conseguem discernir isso, né? E aí depois, mais para frente nesse texto, Jesus também fala com seus discípulos um pouquinho para que eles tomem cuidado quanto a essa questão. E a gente vai falar disso só um pouquinho depois, tá? E aí aqui tem como é que é o nome disso aqui? Tipo um gibi, né? É um HQ. Então, uma história em quadrinho, que a Luísa chama de HQ, né? Não sei. Aí tá aqui, a Elo vai ler esse... É porque vocês não estão com o livrinho, então ela vai ler a história em quadrinho, que são 2 pedacinhos só, pra gente falar um pouquinho mais da história. Os fariseus falam, né? Faça um milagre, e aí acreditamos que seu poder vem de Deus. Então Deus disse: Vocês são estudiosos, conseguem ver quando vai chover apenas olhando para o céu, mas não conseguem ver algo mais importante, que está muito mais próximo de vocês. Então Jesus está falando dele mesmo, né? Desse milagre, né? Ele é o Filho de Deus que vem para a Terra e eles não conseguem ver. Aí aqui tem um quadrinho falando assim, pense. Tá? Leia aí. Aí tem o versículo. Isso. Vou ler, tá? Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Então ele tá falando lá de Mateus, né? Eles estavam lá provocando Jesus para que de alguma forma eles queriam provar que Jesus não era filho de Deus, né? E aí nós temos aqui algumas informações importantes. Os fariseus faziam parte de um grupo religioso dos judeus e seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições dos antepassados. Os saduceus faziam parte de um pequeno e poderoso grupo religioso dos judeus. Eles faziam parte dos sacerdotes e pessoas ricas e influentes de Jerusalém. Aí tem a lição, né? Leia uma partezinha aqui, né? Aí eu continuo, tá? Alguns fariseus e alguns saduceus não aceitavam Jesus como filho de Deus. Eles seguiam Jesus, observando se ele iria fazer algo para que pudessem acusá-lo de mentiroso. Como não conseguiram encontrar provas contra Jesus, resolveram ir falar com ele. E disseram: Faça um milagre e acreditamos que seu poder vem de Deus. Jesus conhecia as intenções dele e lhes respondeu: Vocês são estudiosos, conhecem as mudanças da natureza, sabem dizer se uma tempestade está chegando ou se não haverá chuva, somente olhando para o céu. Vocês conseguem saber como vai ser o tempo, mas não conseguem entender algo muito mais importante e especial. Jesus estava dizendo aos fariseus e saduceus que eles não compreendiam que Deus havia mandado seu filho para cumprir uma missão muito importante, que era trazer salvação para as pessoas. É aquilo que eu estava falando, né? A comparação que Jesus estava fazendo com Jonas. Eles queriam que Jesus realizasse um milagre, mas não viram que o milagre maior era a presença de Jesus, que ensinava o que Deus queria e quer de nós. Jesus chama a atenção deles e diz: vocês são maus e não têm fé, não compreendem o que aconteceu com Jonas, não vão entender o que irá acontecer comigo.
O milagre de Jonas foi ter sobrevivido depois de permanecer 3 dias no ventre de um grande peixe. Jesus se referiu a este episódio para dizer que ele seria morto, mas Deus o ressuscitaria. Jonas pregou aos moradores de Nínive e se converteram, sem pedir milagre algum. Jesus estava pregando a respeito da vontade de Deus, e os fariseus e saduceus pediam milagres. Jesus chamava a atenção deles porque podiam dizer o que iria acontecer na natureza olhando para o céu, mas não podiam compreender que Jesus era a mensagem de Deus para todas as pessoas. Eles pediam que Jesus fizesse um milagre, mas era para acusá-lo de enganador e não para crerem que ele era o Salvador. Então aqui nesse pequeno texto, né, a gente vê a falta de fé desses fariseus e trazendo para o nosso tempo, o que seria essa fé? O que seriam esses milagres que a gente vê todo dia? Será que a gente quer ver mais milagres para acreditar em Jesus? Então, a gente pensar um pouquinho quais são os milagres de todos os dias, né, que mostram que Deus é Deus, quem é Deus, né? Então, todo dia, qual o milagre assim que você pode pensar? Um milagre que a gente consegue ver todo dia, que de repente a gente não olha mais como um milagre. Consegue pensar em algum? Eu posso pensar no nascer do sol, por exemplo, né? O sol nasce todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeitinho lá, mesmo que seja nublado, ele vai nascer, né? E vai embora no mesmo horário. Isso é um grande milagre, né? É um milagre que acontece todos os dias, independente para os bons e para os maus, né? Você lembra de alguma outra coisa? Não, acho que não. Não? Pensa um pouquinho. Respirar um milagre, nascer. Dá um exemplo do seu dia a dia. Que hoje você vê como natural, mas a gente pode pensar como um milagre. Quando eu vou todos os dias e volto pra escola sozinha e na rua e ele me traz a salvo sempre. E aí parece que é natural, né? Mas é um milagre. É a guarda de Deus, né? Quando a gente dorme, né? E acorda todos os dias, é um milagre de Deus, não é? A nossa saúde, quando a gente, exatamente o que ela falou, né? A gente sai de casa, a gente não sabe do que Deus está nos livrando, né? A gente não tem ideia do que Deus está guardando a gente. Então, isso é um milagre, né? Nosso deitar, o nosso levantar. E aí a gente olha os passarinhos e vê como que eles sobrevivem, né? No meio de tanta poluição e tanta falta de alimento para eles, mas eles sobrevivem. Então, para mim, isso também é um milagre. E às vezes a gente passa e vê a natureza tão bonita, né? Você vê uma flor tão linda lá. E para mim isso é um milagre. São milagres de Deus, a natureza de Deus louvando a Ele. Então essas pequenas coisas que a gente olha como normal no dia a dia são milagres de Deus. Como Jesus está falando, vocês precisam olhar além, né? É mais ou menos isso que ele está vendo. Parem de olhar as coisas de forma tão natural. Eu tenho guardado vocês. Então, ficar em casa hoje é um amor de Deus também por nós, nos resguardando de toda essa maldade, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente também não vai sair na rua aí fazendo, né? Ai, sou super poderoso, Deus tá mandando a mensagem, né? Fique em casa. Daí as pessoas, não, porque eu vou sair, vou fazer, não vai me acontecer nada,
né? E quer esperar um milagre. Meu Eu Deus é o tenho Deus de Jesus, então eu vou embora. É isso, não é isso, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões aí todos os dias, né? A nossa família é um milagre. Se a gente for olhar para cada família, toda família tem grandes milagres também, né? De livramento, na saúde, nas finanças, a gente ter onde morar, todo o amor e cuidado de Deus, né? Então, o que a gente precisa para crer em Deus? A gente precisa de um grande milagre? Será que a gente precisa disso? Ou a gente se esquece dos milagres que Deus já fez? E aí é isso que eu queria ler só um pouquinho depois, isso não está no nosso livrinho, mas fala bastante sobre essa questão. Porque depois que Jesus fala isso, né, que ele fala assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Aí continuando o texto, fala assim, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, que era como se eles estivessem no lado do rio, né, eles passaram então para o outro lado com Jesus. E esqueceram-se de levar o pão. Porque naquela ocasião, um pouquinho antes, tinha acontecido o milagre da multiplicação dos pães. Veja só, tinha acabado de acontecer o segundo milagre lá, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E aí os fariseus vêm com essa conversa, né? E aí eles atravessam. Só que aí eles atravessaram e os discípulos esqueceram do pão. E aí atravessaram e Jesus disse assim, vede e acautelai-os do fermento dos fariseus e dos saduceus. Falou isso para os discípulos. Então, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, os discípulos, né, discorriam entre si. Então, eles começaram a discutir ali entre eles, né? Então, eles diziam, é porque não trouxemos o pão? Né? Eles perguntando, será que ele está falando isso porque nós esquecemos o pão? Percebendo, Jesus disse então para eles, por que discorrer entre vós, homens de pequena fé, sobre o que não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais os 5 pães para 5.000 homens e 4 cestos tomastes? Ou seja, ainda sobrou 4 cestos? Nem dos 7 pães para 4.000 e os 4 cestos que sobrastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pão, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que Jesus não lhes dissera que eram para eles se acautelar do fermento, não estava falando do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, olha só, em duas coisas nesse texto, né? Então ele tá falando assim para eles acabaram, tiveram um milagre, eles ficaram pedindo para Jesus um milagre para dizer que ele era o filho de Deus. E aí Jesus fala para os discípulos, porque ele sabe que todos nós somos homens, né? Somos pecadores, e ele fala assim, ó, toma cuidado, porque daqui a pouco vocês estão pensando que nem eles, né? Então ele tá falando para nós, toma cuidado, porque daqui a pouco você tá pensando igual eles, vão querer um milagre para querer provar que eu sou Deus, né? Então tomem cuidado. E naquela hora, numa mente tão natural, eles da mesma forma esquecem e começam a se preocupar com o quê? Com o pão, né? Nossa, será que ele tá falando isso porque a gente esqueceu o pão, né? Então, e aí Jesus fala, homens de pequena fé, né? Então ele fala para eles, se vocês não sabem do que vocês estão falando, estão preocupados com pão, eu acabei de multiplicar um monte de pão, né? Multipliquei um monte de pão, vocês estão preocupados com pão? Jesus, ele é um milagre, né? Ele pode fazer qualquer milagre, pode multiplicar qualquer pão se ele quiser. Mas não é disso que a gente não é com isso que a gente tem que se preocupar. Se a gente está preocupado com milagre, ele não vai te dar milagre, né? A gente não tem que se preocupar com os milagres, e sim com o Senhor dos milagres, né? A gente tem que se relacionar com esse Deus. É com ele que a gente tem que se relacionar, porque a palavra de Deus fala que todas as outras coisas vão ser acrescentadas.
Enquanto a gente estiver preocupado com o pão e com as coisas que nós queremos nessa terra, a gente não vai conhecer quem é Jesus. Mas quando a gente se preocupar em seguir um Jesus, um Deus verdadeiro, né, a gente vai entender que Ele supre todas as nossas necessidades, né? Então, Ele não veio aqui para ficar fazendo milagre para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus, né? E Ele quer que a gente entenda o amor dele por nós e que Ele pode fazer todas as coisas, certo? Então, é isso que Ele quer que a gente se preocupe. Seguir a um Deus verdadeiro. Deus, que Ele é um milagre. E Ele pode fazer qualquer coisa por nós. Mas não com essa intenção no nosso coração. A gente não segue Jesus porque a gente quer milagre. Mas a gente tem que reconhecer cada milagre que Deus faz pra gente todo dia. Quando a gente tem comida para comer, quando a gente consegue ir e voltar de um lugar, quando a gente dorme e acorda, a gente reconhecer esses milagres. E não se esquecer. Porque você viu que os discípulos rapidamente esqueceram, de repente, né? Eles podiam pensar assim, não, a gente está seguindo, né, Jesus e o pão não é o problema para ele. Né? Se faltar alguma coisa, ele vai suprir, certo? Então, não é viver de jeito irresponsável, né? Mas sabendo que ele vai suprir as nossas necessidades, certo? Certo. Então tá bom. Então, depois eu vou mandar a foto da atividade para vocês fazerem. Aí depois vocês tiram foto e mandam o resultado da atividade, tá? Só Então, pra vocês verem um pouco da atividade. a gente vai fazer. Tem um caça-palavras e é pra achar as palavras aqui de cima e escrever o significado delas depois. Isso. O significado você pode procurar na internet, tá? Aí escreve aqui. E essas palavras que estão aqui, elas vão estar aqui. Aí você só pinta elas aqui, tá bom? E aí depois aqui tem uma outra atividade que é mais pra preencher. E eu vou mandar a foto direitinho. Pra vocês verem o símbolo e descobrir que palavra que esse símbolo representa. Então vocês vão completar a frase e descobrir o que Deus falou. Isso aí. Tá bom? Então é isso, tá? Então vamos estudar e pensar um pouquinho sobre essa aula de hoje. Aí vocês vou mandar atividade, vocês mandam pra minha foto, tá? A gente vai orar pra terminar. Aí eu vou orar pra gente acabar. Uhum. Tá bom. Obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Mesmo cada um em sua casa, o Senhor está com todos nós. E queria agradecer por tudo que o Senhor nos dá e sempre nos deu. E obrigado por essa palavra. E obrigada por esse ensinamento, por mais um dia que a gente conhece um pouco mais do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Tchau, tchau, gente.